Então, pessoal, vamos estudar a classificação periódica dos elementos, a organização dos elementos químicos que compõem a natureza. Então, especialmente depois do modelo atômico de Dalton, onde ele deixou importante que os átomos pertencem aos elementos químicos, eles têm tamanhos diferentes, outros elementos começaram a ser descobertos com as leis das combinações e tudo mais. Então, com o aumento do número de elementos, começou a ter a necessidade de organizar esses elementos conhecidos. Muitos cientistas tentaram organizar esses elementos, ali depois da virada do século XVIII para o século XIX, porque o estudo das leis das combinações ele começou a evoluir muito. Então, alguns cientistas começaram a propor, vamos organizar então do mais leve para o mais pesado. Vamos organizar os elementos parecidos colocando no mesmo grupo. Mas foi esse cara que vocês estão vendo na imagem aqui, o Mendeleev, que deu a tabela periódica, o desenho que ela tem hoje. Então ele colocou na época dele o mais leve para o mais pesado. Aqui ela está até com as massinhas relativas deles. Nesse período não dava para fazer com número atômico, porque ainda não tinha sido descoberto ainda os prótons. A gente está falando ali de 1860 e pouco, nesse período. E ele começou a colocar os elementos parecidos no mesmo grupo. Não foi ele que teve essa ideia, não. Outros cientistas já tinham falado isso daí antes. Qual foi, então, a grande jogada de Mendeleev? Mendeleev percebeu que elementos que são parecidos devem ficar no mesmo grupo e colocou em ordem de peso. Então, ele, por exemplo, aqui, ó, o cálcio, berílio, magnésio, todo mundo é muito parecido, essa galera dessa região aqui. Aí nesse outro grupo aqui, ó, tem o silício, o titânio, embora eles hoje não são do mesmo grupo, mas nesse período ele achava que eles pertenciam ao mesmo grupo. E ele percebeu que ficava um buraco, a gente pensando em massa entre um elemento e outro. E ele começou a largar isso aqui na tabela periódica inteira. Pontos de interrogação. Ou seja, o que ele estava sugerindo? Ó, aqui tem um elemento que ainda não foi descoberto. Então essa foi a grande sacada da tabela periódica dele. Ele, quando ele apresentou esse trabalho, no primeiro momento não aceitaram, porque não, a gente já descobriu tudo que tinha para descobrir, isso lá no século XIX. Então, infelizmente, ele morreu sem ter esse reconhecimento, mas não demorou assim 10, 20 anos, perceberam que a tabela dele realmente fazia sentido. Então, era a tabela, a ideia era essa, né? Que eu construí a tabela imaginando aqueles elementos ali que por algum motivo estavam faltando. Então, essa tabela de Mendeleev é a tabela que a gente tem hoje. Óbvio, teve mais algumas organizações, a principal delas é porque colocaram em ordem crescente de número atômico, embora não tenha mudado muito. Alguns elementos acabaram trocando um pouquinho a ordem aí. A gente tem hoje em torno de 90 elementos químicos encontrados na natureza. Ah, mas aí tem tabela, que eu vou trabalhar com vocês com uma tabela maiorzinha, que tem 118. E esses outros elementos? Bom, esses outros elementos são elementos sintéticos, né? O que falta aqui, e cada vez estão descobrindo mais, né? Estão criando por síntese ali do nuclear, fusão nuclear, a gente cria novos elementos, embora eles sejam muito estáveis, são elementos que você não vai encontrar eles na natureza. Bom, até agora, qual é a coisa mais importante que você tem que ter absorvido? Isso aqui, eu coloquei bem grande, né? Elementos com características semelhantes, eles vão ficar sempre numa mesma coluna, num mesmo grupo. Gente, ninguém vai obrigar vocês a decorar a tabela periódica inteira, mas o mínimo que você tem que saber é isso aqui. Elementos parecidos vão ficar na mesma coluna. Então aqui eu tenho uma tabela periódica moderna, baseada na tabela da IUPAC de 2018, que foi a última atualização. Então você tem muita coisa aqui, você tem todos os símbolos, você tem o número atômico. Você vai decorar isso tudo? Óbvio que, por exemplo, alguns elementos, hidrogênio, oxigênio, carbono, não tem jeito. Se é exposto tanto a esses elementos, você acaba guardando. Mas nunca vai cair numa prova, por exemplo, qual é a massa atômica do rênio, não, o samário, o gadolínio. Então tem elementos que a gente pouquíssimo escuta falar, ou às vezes nunca. Esses daqui de cima, obviamente, são os elementos mais explorados, que mais vão aparecer aí, mas também não é obrigatório decorar. O que é importante? O que é muito importante é você saber, ó, lítio, sódio e potássio estão na mesma coluna. Então eles têm propriedades semelhantes. Nitrogênio, fósforo e arsênio, eles estão na mesma coluna, então eles são semelhantes. Isso é a coisa mais importante da tabela periódica. Se você decorou a tabela periódica inteira e não sabe isso,
Me desculpa, mas não adiantou nada você ter decorado. Porque a característica da tabela periódica mais importante é essa. Elementos semelhantes estão na mesma coluna. Obrigatoriamente, existem algumas exceções? Sempre tem, gente. A química, quando eu pego a tabela periódica, quando eu vou para a inorgânica, sempre tem algumas exceções, mas no geral isso vai funcionar muito bem. Então, o que você observa? A gente tem um total aqui de 18 colunas. A gente tem um total de 7 linhas. Essas 7 linhas e as 18 colunas formam as famílias e os períodos. Então a coluna a gente chama de família, ó, numerada de 1 até 18. Então a gente tem 18 famílias ou grupos. Você pode numerar essas famílias de duas maneiras diferentes. Ou pega de 1 a 18 direto, que é o mais recomendado hoje em dia, ou você usa essa outra aqui, ó, 1A, 2A, aí 3B, 4B, 5B, vai no B e depois volta para o A. Embora essa vermelhinha aqui de 1 a 18 é a mais recomendada, vocês vão me ver falando, se vocês assistirem aula de outros professores também, todo mundo gosta de falar esse A e B. Porque aqui, querendo ou não, eu já divido a tabela em famílias A e as famílias B. Então a gente já tem aí, querendo ou não, os representativos e os de transição. Então todo mundo que essa família que tem esse Azinho são chamados de elementos representativos. E todo mundo que tem esse B na família são os elementos de transição. Então, representativos e de transição. Então, a família, isso aqui você precisa guardar. Gente, quase todas as tabelas, se não todas as tabelas, vêm essas duas numerações aqui em cima. Então, não precisa se estressar com isso, não. Então, por exemplo, berílio e magnésio pertencem à família 2A, ou grupo 2. Logo, eles têm características parecidas. Beleza? Aqui, eu tenho o número de 1 até 7. Vocês podem ver que continua aqui embaixo, já vou falar disso. Esses daqui são os períodos. Então, o berílio está no período 2. O magnésio está no período 3, ou terceiro período. Com a família e com o período, eu já consigo localizar. Aí eu já posso brotar uma questãozinha de tabela periódica aqui. Como é que funciona? Se alguém perguntar assim, qual é o elemento da família 5A, terceiro período? Aí você vem aqui, ó, igual um jogo de batalha naval. Família 5A é essa. Então, 5A é todo mundo que está aqui. Terceiro período. Olha o fósforo aqui. Então, o fósforo está na família 5A, terceiro período. Então, esse aqui é a forma de localizar um elemento. Ou apareceu na questão assim, localize o potássio. Aí você vai avisar assim, ó, pertence ao grupo 1, ou família 1A, e quarto período. Sabendo de família e o período, você consegue descobrir o elemento que está ali. Tá? Nessa tabela aqui tem as informações básicas. Cada tabela vem um conjunto de dados diferenciado. Tem tabela que não vem o nome, tem tabela que não vem a massa, só vem o número atômico. Aqui eu coloquei o símbolo, isso é obrigatório, toda tabela vai ter que ter o símbolo, senão não faz sentido nenhum. O número atômico dele, ou a massa atômica, que é diferente de número de massa um pouquinho, isso aqui é a média dos isótopos, eletronegatividade. Cada tabela, esses números vêm num posicionamento diferente. Quando a gente está estudando um átomo, por exemplo, né, você está estudando lá o sódio. Então, o sódio a gente representa, por exemplo, assim. A representação do átomo. Isso aqui não é um átomo, isso é o elemento. Aí você vai falar assim, tá errado, ó, o 11 vem em cima e o 23 embaixo. Esse aqui é o elemento. E isso aqui é um átomo. Tá? Então, são representações diferentes. A tabela periódica não tem que seguir essa sequência, até porque esse 23 aqui não é esse mesmo 23. Esse 23 é uma média de todos os isótopos do sódio. Ah, mas como é que eu vou saber? Pessoal, toda tabela tem uma legenda. Então basta você olhar na legenda que ele vai indicar certinho tudo que tem ali para você não se confundir. Não adianta criar essa tabela aqui que o Rafael colocou, o número atômico está em cima. Não, vai ter tabela que o número atômico vai estar embaixo, da esquerda, à direita. Isso cada autor decide onde ficam os dados, porque isso aqui é uma tabela de elementos e não uma tabela de átomos. Que isso fique bem claro, tá? Bom, você deve estar se perguntando também por que tem esse espaço em branco aqui, tem mais um pedacinho aqui fora. Vou explicar isso agora.
Bom, a tabela periódica, gente, ela era para ser assim. Vocês estão vendo aqui, né? Bem compridona. O que decidiram fazer? Ficar muito esquisita, né? Muito esticada. Então, decidiram pegar esse pedaço aqui, peraí, e eliminar esse pedaço daqui. Mas só que eliminar, eu não posso eliminar tirando ele da tabela. Eu vou ter que fazer o seguinte. Opa, voltou aqui. Eu vou ter que pegar esse pedaço, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Esse pedaço aqui foi recortado, trouxeram esse pedaço para baixo e juntaram essas duas partes aqui. E ela ficou com essa cara. Então, olha bem. Cortou esse pedaço, trouxe para baixo e ficou com essa cara aqui que a gente tem hoje. Fica muito melhor. Até porque esses elementos que tem aqui embaixo a gente usa muito pouco. Se você olhar os elementos famosos aqui, eu tenho urânio, um cério que aparece, um plutônio e acabou, né? Disprósio, olme, érbio, túlio. Então esses elementos quase não se falam deles e acabou ficando bastante útil. Então aparece aqui em cima assim, ó, 57 a 71. Porque o do 57 ao 71 como se estivesse aqui nesse pedacinho. Do 89 ao 103 estaria aqui. Então, por isso que a tabela tem esse desenho aqui com essa galera de fora, chamado de lantanídeos e actinídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio e o segundo, aqui o de baixo, o primeiro é o actínio. Então por isso que ficou lantanídeos e actinídeos, mas também são elementos de transição. Por isso que eles ficam para o lado de fora e a gente enxerga a tabela atual desse jeitinho que vocês estão vendo na tela agora. Tá bom? Você deve ter percebido também que a tabela ela tem isso aqui. Ela tem uma... Na minha tabela tem 3 cores diferentes, né? Até 4 se contar aqui. Mas a tabela, quando ela não é colorida, ela vem uma linha mais grossa aqui, pessoal. Então ela está separando esse cantinho aqui, que está nessa coloração aqui meio rosa, né? Então eu tenho essa área verde grandona, que é a maior, essa rosinha e essa azulzinha no canto. São 3 regiões da tabela onde a gente tem 3 grandes grupos de elementos. Esses verdes são os metais. Então os metais são brilhosos, maleáveis, dúcteis, excelentes condutores. Todos eles, na temperatura ambiente, estão no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. Os rosinhas já são o contrário, são os ametais, né? Não tem brilho, você encontra ele nos 3 estados, aquela história toda, totalmente ao contrário do metal. Principal característica que você não pode esquecer, tá aqui, ó. Metal, tendência dele, perder elétron. Ametal, tendência dele, ganhar elétron. Então essa é a característica principal desses 2 grupos aqui. Você não pode esquecer nunca, isso a gente vai usar isso pra caramba. Gás nobre, não ganha nem perde. Ele já a característica dele principal é que ele é estável. Então é justamente por ele não ganhar ou perder elétrons. Por isso ele tem essa característica de estabilidade. Tá bom, pessoal? Então essas são 3 regiões que vão aparecer. Como eu disse, nessa tabela veio coloridinho, mas eu não posso ficar contando que as tabelas virão coloridas. Mas pelo menos elas vêm com essa marcação aqui para eu delimitar uma área e outra. O hidrogênio, vocês perceberam que ele está numa coloração separada. O hidrogênio não é metal, não é ametal e nem é gás nobre. Ele não tem classificação. Para falar a verdade, a gente nem fala que ele tem família, né? Ele está aqui porque ele é muito diferente. Algumas tabelas trazem até ele aqui no meio, mas ele fica de fora. Né? O pessoal fica com a pena dele danada, mas não fica não, porque ele é o elemento que mais existe na natureza. Então, relaxa, no universo. Quando eu falo natureza, não é só o nosso planeta não, tá, gente? Vale para todo o universo. Outra característica que vai quebrar um galho de vocês. Agora vamos começar as ferramentas, gente. Bom, uma coisinha aqui para a gente fechar é que cada famíliazinha dessa representativa, né? A família 1A, a família 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Alguns também chamam isso aqui de grupo 0, tá?
Se alguém falar zero, já sabe que é a família dos gases nobres. Elas são tão importantes, vão aparecer tanto, que elas têm nomes. Qual é a diferença básica dos representativos para os de transição? Os representativos são mais certinhos, eles não têm tanta variação, não tem tanta exceção quanto de transição. Transição é uma bagunça só, aqui no meio, então esses elementos aqui começam a acontecer muitas coisas estranhas. A gente tem uma regularidade maior para os representativos, e óbvio que a gente utiliza mais esses daí. Então a família 1A, também chamada de metal alcalino. Família 2A, alcalino terrosos. Então, errou aqui, não deu espaço. Não, é assim mesmo que se escreve da maneira mais nova, tá? Teve uma atualizaçãozinha, então o nome dessa família é alcalino terrosos, assim, sem espaço. Se a gente analisar bem, família 3, 4 e 5A, elas não têm nome, né? Elas, na realidade, ganham o nome do primeiro elemento. Então, família do boro, Ih, saiu trocado aqui, ó. Saiu nitrogênio e carbono embaixo. Agora que eu tô vendo. Então, aqui é a família do carbono. E aqui que é a família do nitrogênio. Justamente porque é o primeiro elemento que dá o nome para essa família aqui. Justamente porque elas não têm nome, né? Opa! Uma falhadinha aqui. Calcogênios, halogênios e gases nobres. Esses daqui, eu vou ser muito sincero para vocês. Tem que saber o nome desses caras. Ah, não precisa decorar a tabela periódica. Não precisa. Mas saber que a família 7A é halogênio é fundamental. Você não pode passar isso de jeito e maneira. Por quê? Vamos lá. Vamos voltar lá. Aqui, vou voltar, não precisa nem, eu já tenho uma tabela aqui. Imagina que alguém assim, vamos localizar o cloro. Aí o cara fala assim, pegue o halogênio do terceiro período. Se você não souber que halogênio é 7A, a questão acabou para você aí agora. Porque tabela quase nenhuma vem escrito aqui em cima o nome das famílias. Então, pegue do quarto período da família do carbono. Se fala assim, família do carbono é até mole, né? Porque você olha que o carbono é o primeiro. Agora, se você não souber, está confundindo o que é metal alcalino e alcalino terroso, com certeza você vai perder muita coisa por conta disso. Eu quero o alcalino terroso do quarto período. Bom, o alcalino terroso é 2A. Quarto período é aqui, então é o cálcio. Então, por isso que é muito importante que vocês saibam o nome das famílias, porque isso vai fazer uma diferença absurda. Bom, tabela periódica, ela é uma ferramenta. Como eu disse, não há necessidade de decorar ali posicionamento. E a gente vai ganhar algumas facilidades agora. Exemplo, isso que eu vou falar agora só serve para os representativos. O número da família, pensando assim só no A, esquece agora o número do grupo, é exatamente quantos elétrons aquele átomo tem na última camada. Então, exemplo, o cálcio, que eu falei dele agora, ele está na família 2A. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. O frâncio está lá embaixo, né? Imagina você fazer a distribuição eletrônica de 87 elétrons, só para descobrir que ele tem 1 elétron na última camada. Não precisa mais. Então, se tiver uma questão perguntando só o número de elétrons da última camada, não é necessário fazer a distribuição eletrônica. Você pode ver pela família. Isso vai funcionar para todo mundo? Não. Só para quem é da família A. Funciona muito bem. Tá legal? Então, aqui, ó, o fósforo é da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons. O telúrio é da família 6A. Então, tem 6 elétrons na camada de valência. Agora, tem que pegar esse que tem um Azinho. Não adianta falar assim, o enxofre é da 16, então tem 16 elétrons na camada de valência. Nem existe essa quantidade toda de elétrons, né? Camada de valência vai até 8. Então, você sempre tem que pegar esses daqui que tem o Azinho. Então, apareceu uma questão lá, o astato. Quantos elétrons tem na camada de valência? Aí você vai ter que fazer a distribuição eletrônica do 85? Não precisa. Ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons. Gente, guarda isso, porque isso vai ser muito útil assim que a gente entrar em ligação química. Beleza? Então, primeira ferramenta que eu estou entregando a vocês, só tem uma exceçãozinha, que é o hélio. A família 8A, todo mundo tem 8 elétrons de camada de valência. 8 elétrons lá na camada de valência. Só tem um que não tem, que é o próprio hélio. Por quê? Gente, o hélio tem 2 elétrons. Como é que ele vai ter 8 na última camada? Então, se você pegar o hélio, é mais fácil até fazer a distribuição eletrônica. Tá pronto. É um S2, acabou. Então,
É a única camada e a camada de valência. Então, L é o único que você não pode falar isso dos representativos. O resto, gente, vai ser feliz, tá? Vai funcionar, que é uma beleza para os representativos. Então, essa é a primeira ferramenta que eu estou entregando a vocês. Segunda ferramenta. Essa segunda ferramenta que eu vou dar agora, ela não tem exceção, né? Isso é muito bom. Funciona assim. Tá vendo o período aqui, do lado? Tem até tabela que não vem esse número. É só você numerar de 1 a 7. Aqui o 6 e o 7, porque eles estão aqui. O número do período, gente, ele reflete exatamente o número de camadas que ele tem. Então, ó, outra ferramenta. O sódio está no terceiro período, tem 3 camadas. O tungstênio, ele aqui, está no 6º período, 6 camadas. Imagina, o cidadão coloca uma questão para você, bota assim, chumbo, faça a distribuição eletrônica para descobrir quantas camadas ele tem. Não precisa mais. Você vem aqui na tabela periódica, o chumbo está no 6º período. Então, ele tem 6 camadas. Acabou, gente. Não tem estresse, não tem exceção. E olha que não tem exceção, é raro. E para isso não tem, você pode usar tranquilamente. Aqui é o vanádio. O vanádio está no 4º período. Então, ele tem 4 camadas. Não preciso fazer distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Tabela periódica. O que você precisa saber? Elementos semelhantes estão na mesma coluna. Posso descobrir o número de elétrons da camada de valência? Se for um representativo, você pode. É só olhar aqui para o número e acabou. Então, o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. O iodo também. O antimônio tem 5 elétrons na camada de valência. Já não preciso fazer distribuição eletrônica. Segunda arma que eu estou te dando. Então, o zircônio. Vou ter que fazer distribuição do 40 para descobrir quantas camadas ele tem? Não precisa. É só olhar para o período. Ele está no 5º período, então ele tem 5 camadas e acabou. Então essas ferramentas vão ser essenciais para a gente poder trabalhar.